Hoje nós vamos começar a falar sobre algumas ferramentas espirituais que nós podemos usar para discipular as pessoas, para ajudar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus Cristo. Essas ferramentas, você pode imaginar elas como um serrote, ou um martelo, ou uma régua que um construtor usa. São ferramentas adequadas para se realizar uma tarefa. Cada uma possui uma função. O construtor sábio, ele precisa entender quais são as diferentes ferramentas e também precisa entender o momento adequado de se usar cada ferramenta para construir algo. E essas ferramentas espirituais de que nós vamos falar, elas funcionam assim também. Elas são mandamentos ou são princípios que Deus nos chama a usar para atingir o propósito de formar Cristo uns nos outros. E depois de falar de algumas dessas ferramentas, então a gente vai começar a falar sobre um processo, um modelo para nós, usando essas ferramentas, ajudarmos as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Então, hoje nós vamos começar falando sobre as ferramentas do ensino e da repreensão cristã. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Essa escritura diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós estamos bem acostumados a usar esse versículo com pessoas que estão buscando a Deus, mas a gente talvez não esteja tão acostumado a usá-la e aplicá-la a nossos próprios corações. Esse versículo nos dá uma chave de como a gente pode usar a Bíblia para mudar o destino eterno das pessoas. E não só não cristãos ou pessoas que estão buscando a Deus. Nós podemos usar essa escritura para ajudar os próprios cristãos a conhecerem muito mais sobre Deus. Ela fala aqui que as escrituras elas são úteis para 4 coisas: para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E nós, como homens e mulheres que querem manejar corretamente a palavra de Deus, nós precisamos entender como usar a Bíblia para fazer cada uma dessas coisas. Novamente, o trabalho principal do Espírito é fazer cada uma dessas coisas. Não vamos assumir sobre nossos ombros o papel de discipular ou de instruir. Não é isso. O Espírito faz isso e ele faz isso por meio da palavra de Deus. Mas também não vamos ignorar o fato de que nós somos ferramenta nas mãos de Deus. Ele nos chamou para trabalhar em cooperação com o Espírito. E se vamos cooperar com o Espírito, nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus para fazer cada uma dessas coisas na vida uns dos outros. A Escritura é útil, começando aqui, para o ensino. A palavra no grego é didaskalia. Ela significa instruir, ensinar uma doutrina, um princípio, uma regra. A primeira coisa que a gente faz com uma pessoa que está buscando a Deus ou que quer crescer com Deus é nós precisamos ensiná-la. Nós precisamos passar informações novas para ela. Mas o ensino não é só informação. Jesus usa essa palavra didascalia, a raiz dessa palavra, lá em Mateus 28, no versículo 20, quando ele diz: batizem as pessoas e ensinem elas a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esse ensinar as pessoas a obedecer é didascalia, tem essa mesma raiz. Essa escritura aqui nos diz que a gente deve ensinar as pessoas como colocar em prática a informação que nós recebemos de Deus. Em Romanos 15, no versículo 4, essa mesma palavra é usada quando Paulo diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, o propósito de as Escrituras terem sido escritas foi para nos ensinar os princípios de Deus, para nos informar sobre o que agrada a Ele. Em 1 Timóteo 4, versículos 15 e 16, a Bíblia fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então essa palavra doutrina aqui em 1 Timóteo é a mesma raiz de didascalia. Doutrina é a mesma palavra para ensino. Quando a gente obtém o conhecimento do que é certo e colocamos esse conhecimento em prática, de acordo com 1 Timóteo 4, então nós salvamos a nós mesmos e nós salvamos as pessoas ao nosso redor.
Novamente, essa escritura daqui é um belo exemplo de como nós podemos afirmar, por exemplo, que nós salvamos as pessoas. A gente sabe que o Espírito é quem salva as pessoas, que se Deus não trabalhar, não agir, não convencer, nós não temos nenhum poder de ajudar as pessoas. Mas, por outro lado, a Bíblia também não foge do conceito de que, por um lado, somos nós que estamos salvando as pessoas, quando a gente obedece ao que Deus nos manda fazer e faz a pequena parte que cabe a nós fazer na salvação dos outros. Bem, a Bíblia fala aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que as Escrituras também são úteis para repreensão. Essa palavra repreensão é uma palavra riquíssima. Ela é elenco no grego. Significa expor ou revelar algo com o propósito de trazer a pessoa ao arrependimento. O alvo de elenco da repreensão bíblica não é dar uma bronca ou ridicularizar a pessoa ou se mostrar superior a ela porque você faz algo que ela não está fazendo. A intenção de repreender alguém é ajudar essa pessoa a ser mais parecida com Jesus. É de mostrar algo para ela que ela não está enxergando. Efésios 5, no versículo 11, usa essa palavra. A Bíblia fala que não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A repreensão bíblica, então, é isso, é trazer algo à luz, é iluminar, é mostrar algo que antes estava escondido. Em Mateus 18, versículo 15, essa palavra também é usada. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, aqui traz o sentido de mostrar para a pessoa algo que ela não estava enxergando. E isso pode dar muito medo e ansiedade para nós. Como que as pessoas vão responder quando elas virem algo que eu estou tentando mostrar para elas? Afinal, a gente é tentado em querer que as pessoas gostem de nós. E quando a gente vai fazer algo que a Bíblia nos chama a fazer, que pode colocar em xeque esse apreço que as pessoas têm por nós, isso causa ansiedade. Na verdade, causa medo em nossos corações. A gente pode também pensar em nossas próprias fraquezas. Ai, mas eu não mostro afeto pelas pessoas. Ou então, eu sou direto demais, eu sou forte demais. Ou então, eu não sou firme o suficiente, eu acabo enrolando e não falando para a pessoa aquilo que eu queria falar. Ou a gente pode ser tentado até a se omitir completamente. Não, deixa para lá. Deixa o Espírito trabalhar na vida dele. Ou então outra pessoa vai falar essas coisas que eu estou vendo em sua vida. Mas a gente deve resistir a essa tentação, irmãos, porque repreender alguém, mostrar o erro de uma pessoa que está se desviando de Deus ou que está fazendo algo que não agrada a Deus, isso é uma grande prova de amor pela vida da pessoa. Em João 16, versículo 8, a Bíblia fala: quando ele vier, e Jesus está se referindo ao Espírito Santo aqui, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencerá é elenco, é a repreensão cristã. Quando a gente repreende as pessoas, e quando a gente mostra o erro das pessoas como alvo de ajudá-las a serem mais parecidas com Jesus, a gente está fazendo o mesmo tipo de trabalho que o Espírito Santo realiza na vida das pessoas. Em outras palavras, a gente está cooperando com o Espírito, agindo alinhados com o Espírito. Frequentemente, nós somos um instrumento que o Espírito Santo quer usar para convencer as pessoas. Algumas pessoas, erroneamente, elas dizem: não, é o trabalho do Espírito Santo fazer isso, eu não preciso fazer isso. Mas isso é algo tolo, não é sábio pensar dessa forma. O Espírito Santo vai convencer as pessoas e ele vai usar seja lá o que for para fazer isso. Mas a Bíblia nos chama a ir e a repreender uns aos outros. Então a conclusão que a gente tira disso é que nós podemos ser, afinal de contas, o instrumento que o Espírito Santo quer usar para convencer as pessoas. A responsabilidade é do Espírito, mas nós frequentemente somos a ferramenta para que isso aconteça. Em João 3, no versículo 20, a Bíblia fala: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Algumas pessoas elas têm medo de expor certas áreas na sua vida e por isso preferem mantê-las em segredo. Parte da nossa ajuda aos outros, uns aos outros, é ajudar essas áreas escondidas a serem expostas na vida das pessoas.
A gente vai falar mais adiante nos nossos vídeos sobre a repreensão cristã e como a gente pode, de fato, praticar esse mandamento de uma forma bem completa. Mas por hoje eu queria deixar a mensagem de que duas ferramentas que Deus nos deu na nossa caixinha de ferramentas de construtores sábios que nós queremos ser são o ensino e a repreensão cristã.